Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Bora Fazer Acontecer. Esse bate-papo semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Mas realização com o quê? Realização com propósito, realização com impacto. É o Bora Fazer Acontecer. A cada semana a gente traz aqui algum convidado que sabe fazer acontecer. Pode ser um empresário, pode ser um músico, pode ser já tivemos aqui mágicos até, palestrantes, escritores, enfim. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que sabe fazer acontecer. Ela é especialista em liderança, mestre em psicologia, mas é também escritora, é também palestrante, Rebeca Toyama. Rebeca, a gente se conhece há um tempinho, né? Não vamos falar o tempo aqui porque vai ficar ruim aqui pra gente. Deixa o pessoal curioso. Deixa o pessoal curioso. Muito obrigado por ter aceito o convite, estarmos aqui para esse bate-papo. Fala um pouquinho mais aí da sua carreira de RH, liderança. E não é uma liderança qualquer, né? Você trabalha com alguns aspectos da liderança bem interessantes. Conta um pouquinho aí da sua carreira. Quando nos conhecemos, eu queria fazer processamento de dados. Nossa senhora, tudo a ver, né? É, tudo a ver. Fui fazer processamento de dados porque eu achava que pessoas eram complicadas. Passado algumas décadas, né, eu entendo que pessoas são realmente o complicado. Tá bom, mas aí eu descobri que não dá pra ficar sem elas, né? Tudo bem, não dá pra ficar sem a tecnologia, mas também não dá pra ficar sem as pessoas. E que a gente vai poder obter melhores resultados das pessoas a partir de um bom líder que consiga organizar todos esses talentos. Então, nesse meio do caminho, nessa caminhada, eu saí de tecnologia, fui para administração, acabei indo parar sem querer no mercado financeiro, especialista em comércio exterior, mas depois eu ainda fui para o marketing, então eu gostei da temática do programa, que é isso. Acho que eu tenho que compensar o meu 1,48 m, né, minha falta de altura, em fazer coisas. E é isso. Hoje, então, acho que o foco do meu trabalho, o que me move, é entender que se as pessoas encontrassem seus propósitos, a gente não teria grandes problemas nos planetas. Portanto, se a gente tem problemas e desafios, é porque as pessoas, muitas vezes, elas ainda não encontraram o que elas vieram fazer no mundo. Isso tem a ver, obviamente, também com a liderança que elas recebem, né? Qual que é o papel, nesse caso, do líder? E aí, um líder, eu não estou falando do chefe, né? Até daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão chefe-líder, mas eu não estou falando do trabalho, aquela pessoa que lidera ela no âmbito profissional. Mas dentro de casa, você tem um líder, dentro da sua igreja, dentro do seu time de futebol, dentro dos seus amigos, no seu ciclo de amigos, às vezes alguém sobressai. Qual que é o papel do líder nessa questão de propósito das pessoas, né? Como as pessoas se encontrarem? O do líder, acho que é ajudar as pessoas florescerem a sua autenticidade, né? Entregarem resultados a partir de quem elas são. Só que o líder passa por um desafio que antecede a esse. Então, quando a gente fala assim, inspirar dentro, né, para liderar fora, é porque por algum motivo a gente esquece os princípios, os primórdios da liderança. É que o que eu digo a gente tem que liderar a nossa mente, a nossa razão, a gente tem que liderar as nossas emoções, a tal da inteligência emocional, a gente tem que liderar esse contexto do subjetivo, vai ser espiritualidade, intuição, tanto faz o nome de quem está aqui nos escutando quer dar, e aí sim realizar o concreto. Só que como a gente não aprende isso, fazer essa liderança interna, a gente já parte para a liderança querendo liderar, mandar nos outros. E aí olha que não dá certo. Eu não me entendo, né? Eu não consigo fazer a minha razão e a minha emoção se falarem. Uma quer estar certa, a outra quer ser amada. E aí eu quero liderar o outro. É a hora que as coisas não vão acontecer. Então, assim, a gente parte, né? E acho que um ensinamento que a gente faz em todo o nosso trabalho é lidera dentro. Porque fora a gente inspira. Legal. Tem até aquela brincadeira, você falou disso, você quer ter razão, você quer ser feliz, né? Isso, porque tá dentro essa briga, e aí a pessoa não entra no acordo aqui dentro, aí ela quer ir em direção ao outro, liderar o outro. Então, mas liderança tem também
muito de você saber ser flexível, porque as pessoas são diferentes, né? Sim. E as pessoas têm crenças diferentes, as pessoas têm... por isso que se chamam indivíduos, né? Porque são individuais, são indivisíveis, cada um tem a sua história. Se pegar dois irmãos gêmeos, eles pensam de forma Sim. diferente, né? Porque tem a ver com o gene, tem a ver com a formação, tem a ver com as pessoas que lideraram elas, né? Seja lá na infância, na adolescência, que fez aquela construção. Agora, a gente precisa, para conseguir um bom convívio, mesmo não sendo líder, a gente precisa ser flexível. Como é que você enxerga isso hoje, né, com essa... Não sei se isso é uma impressão minha, mas parece que as pessoas estão cada vez mais explosivas, cada vez mais... Essa polaridade, essa coisa até a política acabou florescendo muito isso, brigas até familiares, coisas que... tem várias pessoas que estão me assistindo aqui que eu tenho certeza que saíram até do grupo da família na época das eleições, depois voltaram, fizeram as pazes, tá? Alguns não, enfim. Como é que a gente... Porque isso tem a ver com a inteligência emocional, como você falou agora há pouco. Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente pode melhorar o convívio dos seres humanos? Bom, flexibilidade é uma das habilidades do Fórum Econômico Mundial. Então, ano a ano, né, o Fórum Econômico emite, né, um relatório das habilidades do profissional do futuro, e flexibilidade e adaptabilidade, ela vem crescendo no ranking justamente por conta disso. Então é um assunto tão sério, excelente você ter trazido isso, que já fazia muitas décadas que a gente não tinha tantos pontos de conflitos internacionais, o que reflete os microconflitos familiares. Então estamos tudo junto, né? É o mesmo ser, né, a mesma espécie que causa os conflitos, na família e nas nações. O tal do ser humano. Esse daí que eu tentei fugir quando eu fui fazer tecnologia, esse daí mesmo, né? Mas, olha que interessante. Vou trazer uma lei da física. Quanto maior a velocidade, menor a sensibilidade. Então, assim, a gente está num mundo de muita velocidade, claro, pela tecnologia, globalização, enfim. Então, me parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade. E por algum motivo, por mais qualidade que hoje a gente tenha, por conta de todas as descobertas da ciência, as pessoas ainda estão se colocando num lugar ainda de muito sofrimento. Então, meus clientes, eles não precisam trabalhar 16 horas. Eles não precisam pular o almoço. Eles não precisam deixar de fazer atividade física. Sabe? Eles já têm patrimônio para a geração deles e para a próxima. Mas eles continuam dormindo pouco, se alimentando mal, não fazendo atividade física. Então é claro que se alguém falar um bom dia para um ser humano nesse estado, tanto faz se ele for um gari ou se ele for um CEO, ele vai latir. Porque é isso. Então a gente tem que repensar, né, o estilo de vida que a gente está indo, onde a gente tem acesso à alimentação, a gente tem acesso a muita coisa que no século passado nem todos tinham, né, com mais facilidade, ainda muitos não têm, mas hoje a gente tem mais facilidade, a gente já consegue promover, né, alimento, tecnologia com mais facilidade, mas por algum motivo as pessoas se colocam num lugar, eu falo muito isso, eu tenho clientes que eu digo assim, mas por que você ainda tem um estilo de vida, né, de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, sendo que você ganha esse valor por dia? E você continua trabalhando 18 horas, você continua comendo mal. E aí, assim, por isso que é o liderar dentro. Então, se eu não consigo nem cuidar de mim, me respeitar, quando eu me dirijo ao outro, seja no trânsito, seja com a minha equipe, é isso que você contou, né? As pessoas estão rosnando. É muito doido, as pessoas estão rosnando. A gente não sei onde a gente vai parar, né, com isso, porque realmente você falou uma coisa interessante, a questão da velocidade. Hoje em dia a gente não está percebendo as coisas passarem por nós, né? E às vezes a gente está deixando passar coisas como, por exemplo, o crescimento dos nossos filhos, né? A gente está deixando passar um momento bacana com a sua esposa, com o seu marido, está deixando passar amigos, né? E quando a gente vai ver, a gente de repente perde um amigo, alguma coisa, nossa, ele foi tão cedo. Não, a gente que viveu pouco com ele, né? Então acho que a gente precisa realmente olhar para dentro da gente, ver o que realmente importa, quais são os valores nossos em relação ao ser humano, a ser humano, né? A viver como um humano e
sentir mais as emoções, né? Que é uma coisa que eu acho que, falando agora um pouquinho daquilo que você fugiu, hoje a gente está no mundo, na era da inteligência artificial. Você acha que a questão das emoções do ser humano, a inteligência artificial vai conseguir, de alguma forma, driblar ela? Ou até criar com emoção? Eu vou ser bem polêmica. Por isso que a gente não trabalha só com as duas inteligências. Hoje eu não olho só para a inteligência racional e a inteligência emocional. Eu também olho para a inteligência espiritual. Porque a emocional, a IA vai conseguir simular muita coisa. Porque, tá vendo? Pela dilatação da tua pupila, uma IA saberia mensurar o que você está sentindo. Então hoje você tem os grandes varejistas justamente fazendo essa... Hoje você faz pesquisa com o cliente, com o consumidor, sem ouvi-lo. Porque eu posso estar aqui com uma IA te mapeando, frequência neural, pupila, qualquer coisa, microexpressão, e está colocando produtos aqui na sua frente. Então ela consegue saber o que você está sentindo sem você falar uma palavra. Então hoje você já tem IA que quando atende o telefone, pelo que ela escuta, ela já modula como ela tem que entrar emocionalmente com você. Então, quando a gente fala, que é justamente hoje o meu grande objeto de pesquisa, enfim, é entender a inteligência espiritual, que aí essa sim, essa IA não vai conseguir modular. A intuição, esse pedacinho do cérebro nosso, ela transcende qualquer inteligência artificial. E eu sou uma amante do assunto, porque hoje, com 8 bilhões de habitantes no planeta, a gente não tem como resolver todas as pendências, demandas, sem inteligência da IA e da tecnologia. Só que aí eu volto a falar, a gente vai ter que aprender a investir em seres humanos, porque são eles que programam a IA. E se eu olho para as empresas que eu atendo, não tem investimento em gente, os investimentos estão todos indo para a tecnologia. Aí que está o risco, tá vendo? Não é a IA que vai, né, causar danos, é porque a gente está colocando todo o investimento em tecnologia e esquecendo de desenvolver o ser humano, que é quem vai programar a tecnologia. E é aquele ser humano que está trabalhando 18 horas, comendo mal, né? E eu tô falando de qualquer classe social, trabalhando 18 horas, comendo mal, né? E nesse estado de consciência que ele vai programar a IA. É aí que pode dar ruim. Fala um pouquinho mais dessa questão da inteligência espiritual. O que é, o que você faz em relação a isso e o que isso pode mudar a vida do ser humano quando a gente tem consciência dela. Nossa, acho que muda tudo, né? Você que é um grande entusiasta do terceiro setor, então a gente vê que as pessoas, né, que se dedicam a um propósito, a uma causa, né, no fundo, é como se ela acreditasse numa força maior. Então acho que aqui, para o nosso ouvinte, é importante a gente separar a religião da espiritualidade. Então aqui a gente está falando com todas as religiões. Então é realmente aquilo que nos diferencia da IA, aquilo que realmente nos diferencia de outros mamíferos, é a gente ter a clareza que tem algo maior, isso incluindo os ateus, tem algo que move tudo isso. Algo que eu tenho vontade de colaborar com coisas, independente se aquilo vai me dar retorno ou não. Porque a gente sabe, eu faço alguma coisa pela minha esposa, porque eu vou ter algo em troca. Eu faço alguma coisa pelo meu colaborador, porque eu vou ter algo em troca. Mas o que nos move é fazer algo pelos outros, e eu não vou ter exatamente nada em troca. E para o ateu nem na outra vida. Então não é quer dizer que um ateu faz algo, porque na outra vida algo ele vai receber. Então é esse pedacinho, né, que a gente também pode chamar de intuição, que move as pessoas. Só que, Márcio, olha o desafio. A gente só atinge esse estado de inteligência com a mente calma, né, com a mente serena. Quando eu tô cansado, com fome, com sono agitado, a gente não acessa esse tipo de inteligência. Aí a gente vai estar muito mais perto de um outro mamífero, dos nossos ancestrais primitivos, ou da própria tecnologia da inteligência artificial. Então, por isso que essa questão do autocuidado, quando a gente fala de liderança, uma série de coisas, a gente precisa falar mais isso. Não sei se você costuma ler os livros do Harari, né? Ele também é um grande entusiasta, porque não importa o problema, ele diga, medita, né? Porque a questão de sossega a mente, senão você não tem capacidade de fazer a leitura do cenário. O fazer acontecer tem muito disso, né? A gente fala muito em velocidade, em atitude, em propósito, mas tem que ter propósito, tem que ter alguma coisa
de impacto. Eu sempre digo isso, né? Que a gente, o fazer acontecer muitas vezes é você se perguntar o porquê que eu estou fazendo. Isso. E muitas vezes a gente está ali trabalhando 16, 18 horas e a gente esquece de fazer essa pergunta: por que eu estou fazendo isso? O que eu estou deixando de fazer, né, em relação à minha família, meus amigos, etc. A minha saúde. A minha saúde, a mim mesmo, né? É verdade. Então, bacana isso, é legal. Eu queria até me aprofundar um pouquinho mais depois sobre essa questão da inteligência espiritual, porque realmente eu costumo dizer, eu sou católico por herança, mas Gostei. eu sou católico por herança, porque fui batizado, casei na igreja católica, etc. Mas eu não sigo a doutrina, mas eu acredito numa força maior, como você disse, eu costumo chamar de universo, né? Respeito todas as religiões, mas prefiro chamar de universo, né? Que eu acho que é essa coisa que a gente tem muitas vezes, uma intuição, alguma coisa assim, mas que as coisas acontecem cirurgicamente para que a gente esteja ali naquele momento. Você disse aqui agora há pouco, antes de começar a gravar, assim, não, eu estou com compromisso, mas eu não podia desmarcar de novo, né, comigo. Porque realmente a gente, com problemas de agenda, foi difícil a gente conseguir agendar com a Rebeca, mas tinha um propósito. Sim. Alguma coisa o universo colocou para que esse dia fosse hoje. Sabe por quê? Uma das coisas que eu já percebi, uma das coisas é que se você tivesse vindo naquele primeiro ou no segundo convite que eu te fiz, você não estaria recebendo este livro, porque eu lancei ele esse mês. Então, tá aqui, já fiz uma dedicatória para você previamente. Gente, obrigada. A magia de acontecer. A magia de fazer acontecer, exatamente, né? A gente precisa lindo. Inspiração e atitude para fazer acontecer. Bom, então não estava combinado, então, ó. Então você me dá a magia de fazer acontecer e eu te dou um carreira saudável. Ó, que legal. Tá vendo? Tô precisando dar uma... Isso aqui vai uma bronca, né, pra mim. Acho que... Será? Vamos lá. Rebequinha, eu sempre faço pego uma palavra, uma frase de que eu tenho escrito em algum livro, algum artigo, usado em alguma palestra. E essa frase até não é tão incomum. Já outras pessoas falaram também. De um chefe, a equipe tem medo. De um líder, tem respeito. O que tem a ver isso com a sua carreira e com o que a gente tem falado? Bom, vou falar de vieses, então, né? A palavra chefe, né, ela recebeu, né, um viés nos últimos anos, que tem muitos coitados que hoje não querem nem ser chefe, porque já vem um viés negativo. Então, acho que o que tem muito a ver com o meu trabalho é a gente realmente se relacionar com a essência da palavra. Do mesmo jeito que a gente tem líderes carrascos, a gente tem chefes bons. E o que acontece com os vieses? Que é outro grande desafio com a inteligência artificial. É porque elas estão sendo treinadas por seres humanos com muitos vieses. Então, tem lá um ser humano que entende que chefe é ruim. Agora, imagine alguém lá no chat GPT perguntando alguma coisa sobre chefe, né? E de repente ele tem um chefe que é um anjo, uma chefe, um chefe, enfim, independente do gênero, que é um anjo. Só que já vai sendo construído que chefe é ruim. Então hoje eu tô já mentorando filhos de grandes clientes. Então ele chega pra mim e fala: não quero ser chefe. Cara, mas no teu crescimento passa por virar chefe. Não quero ser chefe. E ele compromete toda a estrutura de carreira dele por causa de um viés, né? Igual poder. Quando eu comecei lá atrás, ninguém queria poder, porque poder era coisa do mal. As pessoas têm poder e fazem mal para as outras. E deu um trabalho danado. Falei, gente, poder é ótimo. Poder na mão certa, você resolve muitas questões. Uhum. E chefe tá lá na lista de palavras. Poder. Exatamente, tá lá. Não quero ser chefe, porque chefe é coisa do mal. Não, então, generalizações, elas vão trazer sempre uma consequência muito alta, muito cara, porque às vezes a minha escolha, o meu crescimento, em rumo ao meu propósito, passa por ser chefe. Só que se eu puser na minha cabeça
ou na cabeça do ChatGPT, que ser chefe é ruim, eu vou estagnar a minha carreira, porque eu não quero ser chefe. E daqui devem estar nos ouvindo chefes incríveis. Vamos pensar que é meio a meio. Deve ter chefe nos ouvindo que são incríveis, cuidam dos seus colaboradores, entregam resultados. Eu acredito que não seja meio a meio, não. Eu acredito que a maioria dos chefes sejam bons. Muitas vezes a gente tem, como líder, como chefe, a gente precisa às vezes tomar algumas decisões que não agradam a todos. E aí por isso ele se torna mal. Né? Às vezes até por decisões da alta diretoria de uma empresa, o chefe acaba tendo um tipo de comportamento que não é, talvez o que nem ele gostaria de ter. E precisa tomar algumas decisões. É muito relativo. Agora, o problema é que os maus chefes, eles fazem mais barulho, né? Nossa, eu estava ouvindo outro dia uma questão de disputas religiosas. A gente está, né, com conflito ainda em Palestina, né? E aí fica, não, porque determinada, né, parte da história é ruim. Não, sei lá, o homem bomba, qualquer coisa. Poxa vida, mas não é todo mundo. Mas é que aquele que fez aquilo fez tanto barulho que aí você, né, estigmatiza. E é daí que nascem os vieses, né? Nós estamos aqui, no momento que a gente está gravando esse podcast, faz menos de uma semana que tivemos a queda de um avião. Do lado de casa. Do lado da sua casa. Olha só que coisa. E o que se mais fala é nesse acidente. Quantos voos só de lá até aqui já saíram, voaram, pousaram, tudo sem nenhum problema. Se fala do que foi ruim. Ah, não, é insegurança aérea, não sei o que lá. E é a mesma coisa com a questão da chefia, por exemplo. A atitude ruim ali, ela polui toda uma situação boa, muitas vezes, e tantas ações boas que acontecem. Então é necessário a gente fazer essa separação desses vieses, como você falou, né? Legal. Agora, assim, a gente está aqui partindo já para terminar o nosso tempo. Eu queria saber como que você se organiza. Eu sempre pergunto para os meus convidados aqui alguma dica, alguma coisa que você faça no seu dia a dia para conseguir fazer acontecer, para dar tempo de fazer tanta coisa, inclusive de ser saudável aqui, carreira saudável. Como é que passa uma dica aí para a nossa audiência, inclusive para mim, né? Como é que a gente consegue fazer acontecer e também cuidar da gente mesmo? Eu gosto muito, eu posso ir, por exemplo, por uma lei antiga, né? Como começa, termina. Então, aqueles primeiros minutos do dia, eles são determinantes para o restante. E eu sei que é muito hábito, a pessoa já abre o olho e olha para a tela do celular ou para a agenda. Então, você já entra com uma velocidade no teu cérebro e você não consegue mudar aquilo. Você vai querer estar com novidade e velocidade o dia inteiro. É por isso que não para para almoçar, não para para N coisa. Então, naqueles primeiros minutos do dia, desacelerar. Acordar tecnicamente, sair do estado onírico para o estado de vigília de forma lenta, para que você consiga manter uma velocidade saudável ao longo do dia. Quer chamar de meditação? Pode chamar de meditação. Quer chamar de relaxamento? Quer ouvir uma música? Uma música. Então, assim, programar os 15 primeiros minutos do dia de uma forma que ele represente para o teu cérebro a pegada que você quer ao longo do dia. Então, se você já acordou, olhou o WhatsApp, agenda, e-mail, assim será seu dia. Se você acordou, né, deu um bom dia para quem está do seu lado, meditação, música, yoga, eu faço a meditação, eu faço yoga, e tudo em 15 minutinhos. Porque 5h30 eu já estou acordando meu caçula para ir para a escola. Mas aqueles primeiros 15 minutinhos, eu sei que eles vão dar a tônica do meu resto do dia. Então essa é a minha dica. Nada de aplicativo, nada de nada, mas você domar a velocidade da tua mente. Não deixar que a velocidade da tua mente ela dê a tônica do resto do seu dia, porque aí vai ser o que é. Olhar para dentro, né? Exatamente. Esses 15 minutinhos, olhar para dentro. Eu já tentei fazer isso algumas vezes, confesso que ultimamente não tenho feito, mas realmente faz diferença. É importante a gente passar a olhar para aquilo que a gente quer, né? Nessa meditação
pensar naquilo que a gente quer Uma naquele visualização, dia. exatamente. Inclusive, eu gosto muito de fazer isso no primeiro banho do dia ali, eu já estou começando a tentar visualizar o meu dia, para que a gente tenha também objetivos muito claros na nossa cabeça daquilo que a gente quer entregar naquele dia. Porque a gente não vai entregar tudo que a gente tem para fazer. Nunca tem tempo. Se a gente trabalhar, se a gente conseguisse trabalhar 40 horas ininterruptas, a gente teria coisa para fazer nas 40 horas. Ia faltar tempo. Ia faltar tempo ainda. Então, não adianta, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente vai precisar deixar sempre para amanhã. Então, trata-se, eu sempre falo isso, que fazer acontecer é agir com prioridades. É você priorizar coisas e fazer aquilo que realmente tem algum sentido para você. Aquilo que faz diferença, que vai fazer diferença nos seus propósitos, nos seus impactos que você quer. Última coisinha que eu queria falar aqui, que a gente teve uma entrevista da semana passada, que a Thaís Medina, ela é da área de marketing, turismo, mas ela falou que a gente teve a era do B2B, B2C, etc., e que hoje a gente está muito na era do age to age, né? Do humano para o humano. Você concorda com essa frase? Porque eu comecei a perceber a relação da entrevista da semana passada para essa, tem muitas conexões, né? Como que o marketing tem conexões com a questão da liderança, né? Porque quando a gente estava falando de marketing, a gente precisa olhar para dentro do ser humano. Uhum. Aqui a gente está falando de liderança, a gente precisa olhar para dentro do ser humano. Como é que você vê isso, essa relação entre a liderança e o marketing? Eu gosto muito da expressão B2P. B2 people, B2 person, B2 partner, que, né, é você entender realmente, né, que o mercado precisa olhar para o que cada pessoa quer, e aí sim, ir separando em clusters e aí entendendo aquele nicho. Mas o marketing também está tendo aí grandes desafios de se relacionar com o mercado de um cliente que cada vez mais tem necessidades específicas e de um mercado que a gente pode ser atendido pela China, a gente pode ser atendido pela Coreia. Então eu falo, o meu próprio negócio mesmo, né? O meu quintal, do mesmo jeito que ele cresceu, eu posso atender o mundo todo, mas também no meu quintal entrou o mundo todo. Uhum. Então eu falei, e agora? Eu lembro, eu tenho uma especialização de marketing. Eu olho para ela e falo, cara, nem sei por onde eu começo, porque mudou muita coisa. Mas a compreensão do ser humano, ela é fundamental. Por isso que as expressões B2P, para person, people, partner, ela é muito discutida hoje. Uhum. Bacana. Então, chegando aqui ao fim, nem vimos o tempo passar, mas chegamos aqui já nos nossos 30 minutinhos. Dá um recado final aí para nossa audiência, por favor. Muito bom. Para fazer acontecer. Fazer acontecer. Então, para fazer acontecer, desejo que você tenha uma carreira saudável, porque senão não vai valer a pena o que você estiver fazendo acontecer. E, se possível, seja um líder sustentável, quer dizer, você realmente consiga exercer sua liderança, deixando um legado aí positivo para a espécie humana. É isso aí, gente. Essa conversa foi com a Rebeca Toyama no nosso bate-papo aqui no nosso podcast Bora Fazer Acontecer, que é uma conversa semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização, porque quem fica parado, como eu sempre digo, é poste. Beijo do Zepa! Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa.